Temos a alegria nessa noite de receber o pastor Hernani. Gostaria que ele viesse aqui. Uma alegria recebê-lo. Vamos aplaudir o Senhor para receber esse profeta de Deus. Seja bem-vindo, querido. Uma alegria tê-lo aqui. Pastor Hernani, nós estamos tentando trazê-lo desde 2019, né? Olha, faz tempo, mas para encerrar 2024, Deus nos deu a alegria de tê-lo conosco. Levante suas mãos, vamos orar por ele. Pai, obrigado pela vida do pastor Hernani. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor possa usá-lo neste lugar, que o Senhor fale através da vida dele, que a tua igreja seja edificada, que teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Nós queremos abençoá-lo juntamente com toda a sua família e profetizar que esses dias, hoje e amanhã, serão dias onde o teu Espírito se moverá neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Cláudio, pastora Solange, por insistir no convite, né? Realmente não é 2019, é 2017. A partir daí, quase todo ano a gente vem tentando achar uma data. E aí veio a pandemia, e aí complicou um pouquinho mais. Mas cá nós estamos obedecendo o ID, obedecendo a voz do Senhor. Pode assentar no seu lugar. Nós estávamos pregando ali em Bebedouro e pudemos experimentar ontem um agir sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Eu venho de Curitiba. Curitiba é um verão igual aqui. É um verão de 22 graus. Lá está começando lá o verão, então está 22, 23 graus. Lá no inverno faz mais ou menos uns 3 abaixo de zero. Deve ser igual Barretos, né, irmãos? Bem igualzinho, né? Irmãos, eu gostaria de pedir a você um pouquinho da sua seu entendimento, uma licença para poder divulgar os nossos livros e os nossos materiais. Eu não sou do tipo de pregador que cobra para pregar. Graças a Deus que onde a gente tem ido, a gente tem sido abençoado voluntariamente. Mas não é todo lugar. Então, para isso, eu tenho 22 livros escritos. Desses 22 livros, eu tenho 3 que foram um best-seller. Tem um livro que não está aqui, evidentemente foi esgotado, que há 2 meses atrás ele alcançou uma meta poderosa de 1 milhão de livros vendidos. E isso para nós foi sobrenatural, porque isso aconteceu de uma forma muito orgânica. Nós nunca patrocinamos nada na internet. O meu filho terminou agora uma música maravilhosa, ele está pregando aqui, ministrando em Ribeirão, e ele falou: pai, o que o senhor acha de eu patrocinar? Eu falei: filho, eu tenho quase 30 anos de ministério, nunca patrocinei um vídeo na internet, nunca fiz nenhum patrocínio de propaganda, sempre Deus faz as coisas a hora que Ele quer e ao seu modo. Pronto? Agora pode ir? Ao seu modo e à sua maneira. Por isso que, por que eu divulgo os livros? Irmãos, até os 19 anos de idade, eu não sabia ler e escrever. Eu falava zói, zunha, zouvido, zoreia. A minha mãe foi embora quando eu tinha 9 anos. E ela não voltou nunca mais. Meu pai pegou os 5 filhos e começou a dar esses filhos 2 meses na casa de um, 3 meses na casa do outro. Eu e o meu irmão caçula
Ele nos deu para um casal de diáconos que não podiam ter filhos. Só que aquele casal de diácono era meio jaguara. Você sabe o que é jaguara aqui? Sabe na cidade, você sabe o que é jaguara? Jaguara é a onça. E a onça é considerada a maior ladra de caça que existe. Por isso que quando uma pessoa faz besteira, você fala, mas é um jaguara mesmo. Então, esse casal de diáconos vendiam drogas. E a gente dizia assim, resisti os diáconos, eles fugirão de vós. Não era fácil. E aí um dia, eu fui duramente espancado, porque eu disse que não ia mais entregar droga. E eu fugi daquela casa, fui para a rodoviária do Gama. Gama é uma cidade que fica no Distrito Federal. E tudo que eu queria era sair daquela cidade e ir para a casa da minha avó. Minha avó, uma crente, líder de círculo de oração, mas eu era muito pequenininho, eu entrava dentro do ônibus, me escondia entre o último banco e o motor. E o motorista às vezes me pegava, até que uma vez eu consegui chegar, mas até lá eu fiquei 3 anos, dos 9 aos 12 anos, morando numa caixa de papelão, na rodoviária do Gama, e engraxando sapato, vendendo água. Mas eu cheguei na casa da minha avó, e a minha avó me ensinou um ofício muito poderoso, que foi o ofício da oração. Eu nunca fui ex-nada na minha vida, irmão. Nunca me desviei, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga pesada, nunca torci pro Corinthians, nunca... Essa é uma droga pesadíssima. Eu brinco com o Corinthians, que meus irmãos são 4, todos são corintianos. Só eu que tenho visão mundial. Não é todo mundo que entende essa piada não, tá? Pouquíssimas pessoas. Mas eu e meus irmãos, olha que coisa tremenda. Por que eu estou te falando isso? Porque eu e meus irmãos somos 5 filhos abandonados pelos pais. Nunca entrei num motel, casei virgem, nunca entrei num bar, não sei o que é gosto de álcool, cigarro, nada. E não é porque meu pai criou a gente no evangelho, não. Como eu te disse, nós éramos criança quando perdemos nossos pais. Na realidade foi pura e infinita graça de Deus. Agora, quer ver o testemunho maior que isso? Eu me casei com 20 anos, não sabia ler e escrever. A minha esposa era uma professora do primário até a 4ª série. E ela me ensinou as primeiras escritas e ela me estimulou o ensino. Eu, com 25 anos, tinha completado o fundamental no famosíssimo Mobral. E com 35 eu havia feito as 2 faculdades e me tornei professor de uma. Também me tornei pastor, pregador do evangelho. Eu e os meus irmãos, nós 5 somos 5 pastores. Essa é a graça de Deus. Mas você quer ver uma coisa maior? Eu passei a minha vida inteira orando pela salvação da minha mãe. Um dia meu filho falou, pai, como é que o senhor não consegue ter raiva da avó? Falei, filho, você não tem raiva de quem você ora. Não tem como ter raiva de uma pessoa e orar por ela ao mesmo tempo. 35 anos orando. Eu escrevi um livro contando como foi o processo. Eu peguei a minha mãe na sala de casa traindo meu pai. Ela me viu e eu a vi. Ela foi embora e eu passei parte da minha vida, mesmo de forma inconsciente, me inculpando por a minha mãe ter ido embora. Então eu passei a vida orando pela salvação da minha mãe. E essa salvação veio. Um dia eu descobri que a minha mãe morava em Caldas Novas, peguei o carro em Curitiba e fui 1.200 quilômetros dirigindo até Caldas Novas. Quando eu cheguei, era um barraquinho, não sei se aqui fala barraquinho, é uma casinha de 2 peças. Quando eu olho pelo portão, um quintal cheio de lixo, um carrinho de catar lixo. Hoje não fala catar lixo, mas na época sim. De repente veio uma senhora andando bem devagar, careca,
com a cabeça e o corpo todo cheio de feridas. A hora que eu vi aquela mulher, eu não consegui. Eu voltei para o carro e voltei para casa. Eu não consegui dizer uma palavra para ela. Eu não estava pronto. Passou aí um período de tempo, eu ganhei um livro, não sei se eu ganhei ou comprei, e eu fui ler esse livro. E depois que eu terminei de ler esse livro, a minha vida estava em frangalhos. A minha esposa chegou em casa, eu estava no chão, em lágrimas, e uma poça de lágrimas muito grande, e o livro no chão. Esse livro se chamava Beleza em Vez de Cinza, de Joyce Meyer. Joyce Meyer conta nesse livro que ela foi estuprada pelo pai mais de 200 vezes, até os 17 anos. E no final da vida do pai, o Espírito Santo vem de Joyce Meyer e fala, vai atrás dele, ele está cego e surdo, e cuida dele por todo o resto da vida dele. Irmão, cristianismo não é para amadores. E a hora que eu ouvi esse testemunho, pela primeira vez na minha vida, eu consegui ver Deus como pai. Então o que eu fiz? Eu e minha esposa fomos lá, compramos uma casinha próximo da gente em Curitiba, uma casa boa, dentro de um condomínio fechado, mais simples. Peguei um avião, fui em Caldas Novas, entrei dentro daquela casa e disse assim, essa casa é sua? Ela disse, não, eu invadi. Ela disse, quase sempre eles vêm aqui para me tirar, mas eu não tenho para onde ir, é quase impossível me tirar. Falei, e se Deus lhe desse uma casa? A senhora iria aonde quer que fosse essa casa? Ela disse, eu iria. Falei, pois bem, eu tenho uma casa para a senhora lá em Curitiba. Ela falou, é minha casa? Falei, é, sua. Se for minha, eu vou. Então, no mesmo voo, ela voltou comigo praticamente, entrou dentro daquela casa, fechou a porta e não falou com mais ninguém. Deixei meu telefone com a vizinha, para a vizinha me ligar numa eventualidade. A vizinha me ligou por 3 vezes. Por 3 vezes eu tive que ir lá, que ela estava tentando suicídio. Eu não sei aonde que ela conseguia a arma, mas vira e mexe já estava com a arma na cabeça. A verdade é que tem 1 ano que a minha mãe morreu. Tem 1 ano que ela teve uma profunda experiência com Deus, uma sobrenatural experiência com Deus. Procurou os filhos e pediu perdão, procurou meu pai e pediu perdão, voltou a ser, abandonou todos os vícios, tinham vários, ficou sem nenhum tipo de vício, e o Senhor a levou completamente salva. Olha, irmão, oração e fé jamais foram desapontados. Eu contei essa pequena história é um sumário desse livro, Incrível Graça. Esse livro é um best-seller. Incrível Graça, a história por detrás da dor. Aqui vai te ajudar. Assim, ó, primeiro, você deixa uma bacia do lado. A história é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo que chorou. Então você deixa uma bacia do lado e vai se preparando, porque é muito emocionante ver, primeiro, como que Deus faz com essa mulher. Depois como que ele vai fazendo com cada filho, filho por filho, criança após criança. Todos são casados, eu fiz o casamento de todos os meus irmãos, eu consagrei todos eles a pastores, todos são prósperos e bem encaminhados, são pastores de igreja, são uma bênção. Nenhum, como eu te disse, nunca usou droga pesada. Você vai amar a leitura desse livro, mas não só isso. Você vai entender também a profundidade da graça. Há uns 4, 5 anos atrás, na minha casa, estava eu e o pastor Luciano Subirá e o pastor Abe Hilbert. E nós estudamos a noite inteira o que nós chamamos na época sobre aquele fenômeno de pregação da graça. O Brasil ainda não estava vivendo essa coisa ridícula chamada hipergraça, que é a ideia de que Deus não lida mais com seus pecados. Deus não se importa mais com o que você faz e nós não deveríamos nem tocar nesse assunto. Nós entendemos, assistimos um determinado pregador de Singapura e lemos os livros dele, nós passamos a noite estudando. Pronto, nós entendemos
que deveríamos escrever sobre a graça, porque o Brasil iria viver uma pandemia de heresia sobre a graça. Bom, mas foi dito e feito. Não demorou um ano e meio, já tinha começado os primeiros pregadores ensinando coisas absurdas sobre a graça. Bom, ficou decidido que cada um de nós iríamos escrever um livro. Eu saí na frente, escrevi o primeiro livro, o pastor Luciano escreveu o livro dele, o pastor Eibe ainda não escreveu o livro dele, mas aqui está o livro. Aqui, irmãos, nós abordamos muita coisa. Além de ter esse testemunho da graça de Deus, nós lidamos com coisas que muita gente tem preocupação hoje. Por exemplo, crente deve guardar o sábado. Não é só falar, não. Você tem que falar. Por quê? Por que um crente não guarda o sábado? Se está lá os 10 mandamentos. Nós então não guardamos os 10 mandamentos? Por qual motivo um crente não guarda o sábado? Por que tem igreja que batiza criança e tem igreja que não batiza criança? Essa igreja, por exemplo, eu acho que é uma igreja pedobatista, que não batiza criança, batiza adultos. Mas por que as igrejas batizam? Não é uma coisa interessante? Quer ver um outro tema interessante? O que acontece no mundo espiritual quando um crente não participa da ceia? Por exemplo, o que é tomar da ceia indignamente? É tomar da ceia em pecado? Se for tomar da ceia em pecado, ninguém pode tomar. Porque todo mundo toma da ceia em pecado. Alguns maiores, outros menores. Mas até o dia do arrebatamento você vai ter cometido algum pecado. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que não tenha algo que ele sonha em deixar e abandonar. Que não quer mais. Seja uma mentirinha, seja uma fofoca, alguma coisa tem na nossa vida que a gente gostaria de deixar. O livro foi feito para isso. Aborda temas importantíssimos. E você será tremendamente edificado por ele. Eu escrevi um livro em 2007 por título Profundo e Eficaz. Esse livro tem o prefácio do pastor Luciano Subirá. E de acordo com o pastor Luciano, que ele fez um vídeo dos melhores livros que ele já leu, esse livro ele já leu mais de 10 vezes e ele disse que quando dá vontade ele lê todo ano. Esse livro aqui, ele falou que é o melhor livro sobre o tema. Qual é o tema desse livro? Presta atenção. O que é arrependimento? Você saberia me dizer o que é arrependimento? Você sabia que ninguém é perdoado quando pede perdão apenas? Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. A promessa de perdão na Bíblia é para quem se arrepende, não é para quem pede perdão. Por que é importante falar isso? Que nós temos uma cultura de falar, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, assim de uma forma genérica, pensando que tem algum efeito. Pois não tem. A Bíblia diz que é quem confessa e deixa que encontra misericórdia. O único pecado que tem perdão é aquele que a Bíblia chama de pecado abandonado. Se o pecado não for abandonado, esquece. Você pode pedir perdão hoje, ele não será perdoado. O problema nosso é que nós pedimos perdão por pecados que ainda vamos praticar. Peço perdão por um pecado hoje, pratico amanhã de novo. Mas a garantia de perdão está, em primeiro lugar, no arrependimento, em segundo lugar, no abandono do pecado. É grave isso que eu falo, gente, mas é verdade. O que aconteceu aqui nesse livro? Eu tive uma experiência com Deus muito profunda em 2006 para 2007. Meu filho pediu água, desci para pegar um copo com água às 3 da manhã. E estava chovendo e muito frio em Curitiba, menos 3 graus. Quando eu fui subir a escada, havia na sala de casa um garoto, aparentando uns 4 anos de idade. O garoto subiu a escada, olhou para minha esposa, olhou para o meu filho e disse para mim, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ou seja, não sei se eu estava acordado ou dormindo. É isso que Paulo fala. Mas eu fiquei até 6 da manhã sem conseguir respirar direito. De tanto que foi o quebrantamento. Eu tinha um problema moral gravíssimo, que é o problema da pornografia.
Eu quebrava computadores, eu quebrava telefone, eu chegava nos hotéis e pedia para tirar a televisão, mas nada disso resolvia. Uma das últimas vezes que eu fiz uso de pornografia, eu ouvi uma risada debochante, escandalosa dentro do quarto do hotel. Abri a porta e andei no corredor pensando que tinha alguém nos quartos rindo, mas nada se ouvia. Quando eu voltei para o quarto, a gargalhada continuava. Então eu entendi quem estava rindo de mim. Essa profunda experiência que eu tive com Deus me marcou tão forte, que eu fui numa rede social que tinha na época muito popular, que era o Twitter, e fiz um monte de post de 140 caracteres cada. Eu disse que eu iria parar de pregar por 1 ano. E essa era uma decisão minha, ninguém me pediu isso. Eu queria me sentir um homem de Deus. Eu não queria que as pessoas apenas dissessem, pastor Hernani é um homem de Deus. Eu queria me sentir um homem de Deus. Para mim isso é muito importante. Importa para mim se você acha que eu sou um homem de Deus. Mas me importa muito mais se eu me vejo como um homem de Deus. Mas eu não me via como homem de Deus. Mas essa experiência foi transformadora. Daí veio toda a minha mensagem e pregação, daquilo que eu vivo até hoje, sobre a pregação de arrependimento profundo e eficaz. Irmãos, o que o Espírito Santo tem feito desde então, na vida de tanta gente que quer vencer algum tipo de pecado e não consegue. Primeira coisa, crer certo produz um estilo de vida certo. Crer errado produz um estilo de vida errado. A pior desgraça que existe no mundo é crer errado. Se você crê que Deus te perdoa toda hora que você pede perdão, sem arrependimento, essa coisa vai matar você. O arrependimento é uma tristeza produzida pelo Espírito Santo. A culpa é uma tristeza produzida pelo diabo. E essa tristeza que vem com o que Davi chamou de quebrantamento, ela mata. Essa lágrima, ela mata o verme do pecado que fica na consciência. Isso significa que você não pode ser frio a 2 coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Quando você pecar e não chorar mais por isso, você está à beira do abismo ou talvez já caiu no abismo. Nós aqui no Brasil precisamos voltar e pregar sobre arrependimento, santidade, vida de oração, vida com Deus, voltar a falar de céu, gente. Quem entende o que eu estou falando? É lamentável como em alguns lugares o evangelho virou uma glamorização absurda, chegando ao ponto de premiar com troféus o melhor pregador do ano, o melhor pastor do ano. A Bíblia, quando fala de nós pregadores, ela diz que nós estamos em último lugar na fila. Diz o apóstolo Paulo, ele nos colocou em último lugar. Sabe o que Paulo fala? Nós pregadores somos a escória do mundo. Eu nunca levei um tapa por Jesus. Nunca fui perseguido. Vivo, em certa maneira, uma bênção. Mas o dia que o evangelho exigir de nós alguma coisa, como perder tudo por Jesus, isso deve ser feito com amor e com alegria. Paulo fez isso. Estou me gastando e me deixarei gastar com alegria pelo Senhor. Por isso que esse livro aqui, irmão, vai ser poderoso na sua vida. Eu tenho um amigo meu, pastor Luiz Hermínio, ele fala assim, Hernani, vai bater em cavalo, porque gente não aguenta. É o resultado desse livro. Os outros 3 livros são livros de avivamento. Esses 2 livros aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Primeiro livro, Precioso Espírito Santo, ensine seus filhos a respeitar e a receber o Espírito Santo. Em alguns lugares, não sei aqui, as pessoas dizem que eu sou pregador de parquinho. Minha esposa brinca, vamos ali pôr fogo no parquinho. Nós temos visto muitas crianças, inúmeras nessa nação, cheias do Espírito Santo.
Eu não sei se você tem visto e tem acompanhado. Estivemos em São José do Rio Preto, não tem muito tempo. Havia 15 mil crianças, jovens e adolescentes. Todas as crianças, aos milhares, foram batizadas com o Espírito Santo naquele estádio. Então eu tenho 2 livros aí, eu vou te falar uma coisa. A minha filha foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade, às 3 da manhã. Na nossa comunidade, todas as crianças a partir de 4 anos já é batizado com o Espírito Santo. Eu ensinei lá na igreja os pais a ministrarem o Espírito Santo sobre seus filhos. Se seus filhos não receberem o Espírito Santo agora, a Vandinha vai dar outro. Essa é a era da feitiçaria, da bruxaria. A religião que mais cresce no Brasil hoje é a ocultista. Na Bienal de Livros de São Paulo e do Rio de Janeiro, 75% dos estandes de livros eram de bruxaria para as crianças. Se você entrar na Netflix, você vai ficar assustado com o nível de feitiçaria em forma de filme, de documentário ou de desenho que está lá disponível para os seus filhos. Você quer mais? E os shorts do YouTuber, os Reels do Instagram. Você pergunta uma criança hoje de 9 anos o que ela quer ser, ela vai falar que quer ser um Instagrammer, quer ser um YouTuber, um TikToker. Você sabe quantos vídeos os seus filhos veem por dia? No mínimo. É arrasta para cima e arrasta para trás, com um videozinho de 13 segundos, a média de 680 vídeos. Isso que traz crise de ansiedade, síndrome do pânico para eles, porque esse negócio para achar vídeo vai gerando no seu coração um taquicardíaco. Quando eles não conseguem ficar de posse do celular, o cérebro que acostumou com aquela tela subindo e descendo, começa a pedir. É pior que maconha e crack. Sabe quem é a culpa? De quem que é a culpa? Não quer falar não? Vou perguntar de novo. De quem é a culpa? Mas aí quem passa vergonha? Os pais. Aí não adianta ficar chateadinha com a menina da janela, não. Não adianta, não. Deixa eu te falar. Você tem uma obrigação de fazer o devocional com seus filhos. Eu vou repetir. Se seu filho morrer viciado com droga, você vai dar conta do sangue dele diante de Deus. Se o seu filho morrer descrente, desviado, você dá conta diante dele, diante de Deus. A Bíblia nos manda cuidar dos filhos como sendo do Senhor. Então, se você faz seu devocional com seus filhos, cria uma cultura de orar junto com os filhos diariamente, com 18 anos ele se desviar, o problema é dele. Mas se ele se desviar com 18 anos, e você nunca teve regularmente culto no lar, devocional, leitura de Bíblia juntos, você vai dar conta perante Deus. Houve um tempo na nossa comunidade que eu proibi todas as crianças de terem Facebook antes dos 16 anos, porque o Facebook só liberava a partir dos 16 anos, e os pais, para fazer um Facebook com a criança, tinha que mentir. Agora é o Instagram que é 16 anos, 13, 16. 16, né? Aí chegou a mãe e falou, não, eu fiz um Instagram para o meu filho, de 9 anos. Falei, você mentiu. Você foi lá na hora de fazer o Instagram, você falou que ele tem tal idade e ele não tem. Pois Deus vai cobrar de você. Muitos pais foram contra mim e disseram, dos meus filhos cuida eu. E deu Facebook, etc. Eu tive muitas meninas que ficaram grávidas com 15, com 16. Nenhuma dos que os pais obedeceu. Eu tenho para você aqui, isso é sério, seríssimo. Primeiro, ensine seus filhos a amar, respeitar e receber o Espírito Santo. Se ele sabe ler, deixa ele ler, tira certinho. Olha, esses dias uma menina da igreja, muito esperta, perguntou para minha filha tem 9 anos, como é que o Espírito Santo é uma pessoa? Ela disse, por quê? Olha, como que ele consegue ser uma pessoa e Espírito Santo ao mesmo tempo? A pergunta da menina é de gênio.
Como assim? Porque se é espírito, não é uma pessoa. A pergunta da menina, acho que nem teólogo responde. Como é que ele é uma pessoa e Espírito Santo? Só que a resposta da minha filha foi mais de gênio ainda. Falou, não, filha, quando a Bíblia diz que ele é uma pessoa, não é porque ele tem carne e osso, é porque ele é um ser pessoal. Sabe o que é isso, irmão? Ela já leu esse livro aqui umas 30 vezes. Aí ela falou assim, papai, eu fui buscar minha informação lá no livro. Lembrei, veio na minha mente. Que coisa linda, né, irmãos? São dois livros. Primeiro esse do Espírito Santo e segundo, olha só, gente. Nesse livro aqui, ó, a história do maior avivamento da terra, eles não vão ler sobre Tony Stark. Eles não vão ler sobre Deadpool, Wolverine, Homem-Aranha. Sabe quem são os heróis aqui? É John Wesley. É Charles Finney. Gente, eles ficam fascinados, sabendo que um avivalista montava no cavalo e andava debaixo de chuva e sol e chegava lá, ganhava 30 mil almas num culto. Eles morreram de rir quando no livro aqui conta que Wesley era apedrejado nas praças, John Wesley, o avivalista, e a esposa dele que pagava o povo para apedrejar Wesley. Ai, meu Deus, a mulher do homem fazia isso, fazia porque ela não gostava que ele pregava, queria que ele desistisse. Resultado, a mulher morreu. Aí o irmão dele falou assim, quer casar de novo, Wesley? Ele falou assim, nem pensar. Gente, é fantástico a história dos avivamentos, como as crianças receberam o avivamento na história, como o Espírito Santo lidou com cada criança. Esses dois livros serão uma bênção para você e para a sua casa. E o último livro, Derretimento dos Servos. Olha o título desse livro. A capa do livro diz o que significa. É uma vela sendo derretida. Você já se perguntou qual é a missão da vela? A missão final da vela é o quê? Morrer. Como que ela morre? Através do fogo. E qual é o processo de morte? Se gastando. Ora, a Bíblia diz que a vela é o maior símbolo dos servos de Deus. A gente vai queimando, se gastando e dando a vida, queimando, e a gente vai entregando a vida, morrendo por amor a Cristo a cada dia. Você pode não levar um tapa, mas você pode ser perseguido. Você pode não levar um tapa, mas pega uma depressão. Você pode não levar um tapa, mas tem uma divisão. Tem gente que você ama que te abandona. É forte, né? Esse livro aqui, Derretimento dos Servos, o fogo derrete a vela enquanto ela ilumina o ambiente. É assim que o Espírito Santo faz com seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que eu quero te pedir nesse livro é que não leia ele em qualquer lugar. Esse livro, o foco dele é o enchimento do Espírito Santo. Então, aonde você estiver, como disse a pastora Camila Barros, ela compra centenas desse livro todo mês. E toda igreja que ela vai, ela dá de presente para o pastor da igreja. Leia, pá, leia, leia. Então ela sempre tem vários. Como ela diz aqui, lendo esse livro, é um choque. Você lê e você para, chora, lê de novo, para, chora, lê de novo. Todos esses livros, irmãos, foram escritos debaixo de uma profunda consagração. Eu nunca escrevi nenhum dos 25 livros, não escrevi nenhum deles sem ter tido uma profunda consagração, jejum e oração para fazê-los. Queridos, me perdoe, mas ao mesmo tempo obrigado pelo tempo que você deu a mim. Não é para a palavra, você deu para mim esse tempo. Agora nós teremos um tempo para a palavra. Aqui há 5 livros. Os menores são R$35, os 2 maiores são R$40. Um livro desse grande aqui é R$80 na livraria. Mas nós estamos fazendo uma promoção, tá? Seria 185 os 5 livros. Olha que coisa bacana. 150 em 3 vezes no cartão os 5 livros. Só tem 50 kitzinho desse aqui, tá? Para quem quiser adquirir, só tem 50. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Eu quero falar hoje, vou dar sequência amanhã, vou falar hoje sobre
o Espírito Santo. Irmão, eu com o Espírito Santo somos assim, ó. Há muitos anos a mensagem central no meu ministério é sobre o Espírito Santo, sobre o relacionamento, e eu aprendi a entender esse propósito bíblico de amizade com o Espírito Santo. Aí se faz uma pergunta: quem aqui conseguiria ficar de 2 a 3 minutos falando do Espírito Santo, ensinando sobre o Espírito Santo, pregando sobre o Espírito Santo? Primeiro, é para todo mundo que nós pregamos o Espírito Santo? Segundo, qual é a escala de importância do Espírito Santo? Eu quero que você pense um pouco nessas respostas, mas antes de você responder essas perguntas, eu quero que você entenda como cada segmento religioso compreende o Espírito Santo. Então, como a Igreja Católica interpreta o Espírito Santo? Como os tradicionais, hoje são chamados de reformados, interpretam a pessoa do Espírito Santo? E como os pentecostais ou continuistas interpretam o Espírito Santo? Como entender e compreender o Espírito Santo? Em primeiro lugar, os católicos, compreendem e entendem que o Espírito Santo é Deus. Quando nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, nós estamos dizendo que Ele é Deus em toda a plenitude. Ele não é menos Deus, Ele não é um Deus pequeno. Ele é Deus como Cristo, Deus como Pai, coexistente, autocriado, autogerado de si mesmo. Ninguém criou o Espírito Santo, ninguém gerou o Espírito Santo. Ele é autogerado, ele é coexistente. Isso significa que ele não tem uma importância inferior ou menos importância. Para os católicos, presta atenção, assim como Jesus é a encarnação do Pai, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Os católicos entendem então que o Espírito Santo se fez carne em Maria. Por isso que você lê na Bíblia que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. E é dado, isso na teologia católica, é dado a Maria termos que são dados ao Espírito Santo, como intercessão, como imaculada. Então, por exemplo, você quer ver alguns termos que são usados na Igreja Católica, que é dado ou ao Espírito Santo ou a Jesus, como por exemplo a palavra vigário. Embaixo do chapeuzinho do padre está escrito assim, do Papa, Vigaris Filii Dei, significa vigário do Filho de Deus. A palavra vigário é a palavra substituto do Filho de Deus. Mas na Bíblia Sagrada, quando Jesus subiu ao céu, ele enviou quem? Então quem é o substituto? É o Espírito Santo. Mas tem mais. Pontífice. A palavra pontífice é ponte. A palavra pontífice é aquele que faz a ponte entre o homem e Deus. Para nós, o Supremo Pontífice é quem o mediador? Jesus. Então, mas para eles, o mediador é o Papa. E o vigário também é o Papa. Por que é importante você entender isso? Presta atenção. Você vai perceber, e você acha que você já ouviu isso, um padre pregando e afirmando o seguinte, que Maria é a esposa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo desposou Maria na frente de Gabriel. Eu parei, pensei, falei, oxe, as ideias. Se o Espírito Santo é Maria de Maria, José é o quê? Está estranha essa história. Mas, no entanto, o meu foco não é falar aqui o que eles estão errado ou certo. É apenas mencionar de forma acadêmica. Por exemplo, como os tradicionais acreditam acerca do Espírito Santo? Tradicionais
é um grupo de crentes que creem que os dons de poder, registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, cessou. Tradicionais é aqueles irmãos que não oram em línguas, que não creem em profecia, que não creem em curas e expulsação de demônios. Como eles creem acerca do Espírito Santo, já que o Espírito Santo é o poder para operar milagres? Já que o Espírito Santo é o poder da fé? Os tradicionais acreditam que o Espírito Santo é Deus. Você percebe que a Igreja Católica acredita que o Espírito Santo é Deus. Os tradicionais também acreditam que o Espírito Santo é Deus, mas tem algumas diferenças da gente. Por exemplo, o Espírito Santo só tem uma missão na vida do crente. Primeiro, regenerá-lo, dar a ele um novo nascimento, produzir arrependimento e fé para a salvação, santidade e novo nascimento. Após isso, o Espírito Santo permanece no crente sem nenhuma outra funcionalidade, apenas cotidianamente convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para os tradicionais, batismo com o Espírito Santo é um evento automático à conversão de todo crente. Para eles, todo crente que recebeu Jesus está batizado com o Espírito Santo e agora é esse Espírito Santo que gerou o novo nascimento. Acabou, mais nada. Mas tem um dado mais grave que eu acho. Qual é o dado? O dado de dizer o seguinte: o Espírito Santo é Deus, mas ele não pode ser adorado. Olha para mim. Se o Espírito Santo é Deus, existe Deus sem adoração? O que faz alguma coisa ser Deus? É que ela é venerada, adorada. Daí surgiu a palavra latria do latim para idolatria. Porque existe a diferença da latria e lania. Latria é idolatrar, lania é venerar, admirar. Se o Espírito Santo é Deus, por que ele não vem sendo respeitado e adorado? Se você pensar na sua mente, você vai pensar o seguinte: qual foi a última vez que você se pegou adorando o Espírito Santo? Prestando homenagem a Ele. Espírito Santo, precioso, eu te amo, eu te adoro, Espírito Santo. Por quê? Os crentes têm uma dificuldade em homenagear, adorar ao Espírito Santo. Você não tem dificuldade em adorar Jesus? Você não tem dificuldade em adorar a Deus, o Pai? Mas de forma inconsciente, nós não conseguimos adorar o Espírito Santo. Por quê? Se dá ao fato da teologia. A teologia afirma, olha porque que o argumento deles da não adoração ao Espírito Santo. Eles afirmam, no caso os tradicionais, que não se pode adorar o Espírito Santo, porque Jesus, quando falou do Espírito Santo, disse: quando ele vier, não falará de si, falará de mim. Eles afirmam que nós não podemos adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para ensinar o crente a adorar Jesus. Isso não é incorreto, isso é incompleto. Tem alguma coisa faltando. Não é incorreto dizer que o Espírito Santo veio para levar o homem a adorar a Cristo. Uma igreja que o Espírito Santo governa, ela tem Cristo no centro. Mas está incompleto. Olha para mim. Eles dizem que a adoração ao Espírito Santo vai dividir com a adoração a Jesus. Gente, para mim isso parece coisa de quinta série. Até uma criança bem instruída consegue responder isso aí. Eu estava no aeroporto, um amigo meu, tradicional, dizia: "Ei, Hernando, tudo bem? Abraço." "Ô, Hernando, estou sabendo que você está pregando batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas e o povo está só num peteco só." Falei: "Daí para mais." "Não, Hernando, não faz isso não.
Não, por que eu não posso fazer? Porque o Espírito Santo não pode ser adorado. Eu disse, por quê? Ele disse, porque o Espírito Santo veio para levar-nos adoração a Cristo. Falei, tá certo. Mas se o seu argumento é de que não se pode adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para levar o crente a adorar a Cristo, nesse caso, não se pode adorar também Jesus. Ele olhou e disse, por quê? Porque Jesus veio para falar do Pai, veio para a glória do Pai, veio para dar testemunho do Pai, veio para levar-nos ao Pai. Se o Espírito Santo não pode ser adorado, porque a missão dele era levar a gente a adorar a Cristo, Jesus também não pode ser adorado, porque a missão dele era levar a gente ao Pai. Mas na verdade, pastor, eu disse para ele, não é nada disso. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma, ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, olha aí, para a glória do Pai. Sabe o que esse texto está dizendo? Que se você passar um ano adorando só Jesus, será para a glória do Pai. Se você passar um ano adorando ao Espírito Santo, será para a glória do Pai. Quando você adora Cristo, você adora um Deus triuno. Quando você adora o Espírito Santo, você adora a Deus em essência. Deus é um. Quando você adora ao Pai, você adora todo o princípio da essência de Deus. Mas sabe o problema? Nós precisamos ter um entendimento extremamente profundo acerca do Espírito Santo. Feita essa introdução, eu quero te dar um texto bíblico. Vamos ver se os irmãos... Onde é que estão os irmãos os midianitas? Ah, tem uma menina lá. Ela é muito rápida, essa menina. Ela é tão rápida que vai ganhar um livro no final do culto. Agora eu comprometi ela, né? Por favor, coloca para mim Efésios capítulo 4 no versículo 6. Projeta Efésios 4 e 6. Preste muita atenção nisso. Falei? Funciona, gente. A ideia de se elogiar sempre funciona. Essa é a regra. Diz assim, ó, olha lá. Ó. Um só Deus e Pai de todos. Quantos? Mas esse um só Deus e Pai de todos, ele operou na história, pode deixar o texto, ele operou na história em três formas distintas. Olha lá, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que é por todos e que é em todos. Você deve se lembrar que esse texto é um texto da divindade de Deus. Um pouquinho atrás, no verso 4, ele vai dizer, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, pelo qual foste chamado. Aí o texto, presta atenção, volta lá o texto, diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quem é Deus sobre todos? O Pai. Quem é Deus que morreu por todos? Que curou a todos, que esteve no meio de todos? Jesus. Quem é Deus que vive, que mora em todos? Você vai perceber uma coisa aqui nesse texto: quem está morando em você é o Espírito Santo. O texto afirma que ali o único que habita o crente é o Espírito Santo. O Espírito Santo em você é que dá o título que Deus habita em nós. O ministério do Espírito Santo é, logo, o ministério de estar dentro de nós. Olha que coisa. Deus, Pai, a Bíblia afirma que Ele é Espírito invisível e imortal. A Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível, que homem jamais viu ou verá. A Bíblia também diz que Ele está escondido, não sabemos onde, por detrás de densas nuvens negras e raios e trovões. Agora sobre Jesus, em Efésios 1 e 10, diz que Jesus está sentado no trono e está convergindo
congregando à sua volta céus e terra. Jesus está no centro, no terceiro céu, e à sua volta estão todos os anjos convergindo e congregando nele. Agora, acerca do Espírito Santo, Jesus disse que ele moraria em nós. Jesus afirma, presta atenção, que após a sua ida, o Espírito Santo passaria a ser nossa prioridade. É para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando ele vier, convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado, justiça e juízo. A Bíblia Sagrada, Jesus está afirmando que após a partida de Jesus, a prioridade de todo crente é o Espírito Santo. Você quer ver? Eu vou te dar mais um texto. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, tem Bíblia que é verso 14, tem Bíblia que é verso 13. Depende um pouco da versão da Bíblia. Segunda aos Coríntios 13 e 13. Esse texto aqui, esse é o 14, essa Bíblia é o 14. Esse texto aqui, ele vai falar da poderosa bênção apostólica. Mas, irmãos, tem um mistério poderosíssimo na bênção apostólica. Qual que é? A revelação de como Pai, Filho e Espírito Santo atua em nós. Assim, semelhante ao outro texto, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olha para o texto. Qual é o ministério de Cristo? Qual que é? Graça. Qual é o ministério do Pai? Qual que é? E qual é o ministério do Espírito Santo? Comunhão. Você vai ver aqui nesse texto que o único que tem a responsabilidade de tocar em você, de curar você, de batizar você, de dar dons a você, de dar ministérios a você, de curar sua angústia, de curar sua amargura, de curar sua dor, de ser o Espírito da sabedoria, de ser o Espírito da conversão, o Espírito da revelação, o Espírito da visitação, o Espírito da profecia, o Espírito das escrituras, o Espírito do profeta, o labareda de fogo. O único que tem a responsabilidade, que todas elas estão ligadas a nós, é o Espírito Santo. Sabe o que esse texto está dizendo, gente? Olhe bem o texto. O texto está dizendo que se você não tiver uma profunda comunhão com o Espírito Santo, você simplesmente não tem comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a sua comunhão com Deus depende da sua comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho pregado e eu tenho afirmado para que a igreja do Senhor Jesus Cristo reveja as prioridades. O Espírito Santo é Deus, Ele é digno de ser adorado. Nossos cultos devem ser voltados ao Espírito Santo e sua presença. Por quê? Todo culto que é voltado ao Espírito Santo, o Espírito Santo remete esse culto a Cristo. É isso que Jesus diz da adoração em espírito. O Espírito Santo é o caminho para uma profunda e verdadeira adoração. Muitas vezes eu me pego durante muitas horas e falando o nome próprio. Esse é o nome dele. Esse não é um título, é Espírito Santo. Eu fico, Espírito Santo. Espírito Santo. Note você que só o fato de falar dele já começa a gerar em nós o que a Bíblia chama de águas vivas.
O Espírito Santo ama quando uma igreja está voltada para aquilo que ele vai fazer. O poder derramado, a unção derramada, adoração singela, adoração profunda, culto bíblico. A Bíblia é o Espírito Santo em letras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão e diz: eu amo a Deus. Oh, irmãos, eu não quero jogar água no seu chope. Mas olha para mim e presta atenção no que eu vou falar. Se amar a Deus fosse uma coisa simples, como nós todos agimos, eu amo o Senhor, não precisaria de 2 mandamentos para isso, nos 10 mandamentos, e não precisaria de 1 mandamento para isso, no Novo Testamento, e não precisaria de uma maldição para quem não ama, no Novo Testamento. No Velho Testamento, começa os 10 mandamentos, falando sobre amor a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma do que há no céu e nenhuma do que há na terra. Vê, os 10 mandamentos começam exigindo adoração e amor nosso a Deus. Se fosse fácil amar, Jesus não teria perguntado para Pedro, que andou com ele por 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Na última fala de Pedro, Pedro fala assim: Senhor, o Senhor que sabe. Pedro, se amar a Deus fosse fácil, o Senhor não teria vindo em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso, teria dito: tenho porém contra ti o fato de que vocês perderam o primeiro amor. Tem gente que pensa que o fato de não amar a Deus, ou amar de maneira errada, ou amar só por falar da boca para fora, é uma coisa corriqueira, que não tem preocupação. Você está enganado. A Bíblia Sagrada afirma que quando Jesus foi falar para a igreja de Éfeso, ele diz: volta, veja onde você caiu e se arrependa, senão virei e tirarei o seu castiçal. Primeiro, o Senhor diz que a falta de amor singelo bíblico, amor recheado do Espírito Santo, é pecado, porque ele chama de queda e manda quem não tem amor se arrepender. Então uma irmã veio e disse: pastor, ora por mim. Ora por mim porque eu estou em crise, eu perdi o primeiro amor. Eu disse: não, irmã, então não é em crise que você está, não, é em pecado mesmo. Porque a Bíblia chama de pecado a falta de primeiro amor. E ela diz: arrependa-se por não ter amor ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: seja considerado maldito todo aquele que não ama o Senhor. Ô irmão, sejamos honestos. Se amar a Deus fosse comum, não precisaria disso tudo. Aí, como eu sei que eu amo a Deus de verdade? É igual o irmão que compôs 2 músicas. A primeira música ele começa assim, ó: eu estou disposto a morrer por ti. Vocês lembram dessa música? Lá no final da música, estou apaixonado, desesperado de amor, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão. Aí ele dá uma suspirada e fala: estou apaixonado. O que a música tem de errado? Nada. O que os cantores têm de errado? Tudo. O mesmo cantor que diz que abre mão, no mesmo CD ele cantou: restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele abriu mão e agora quer de volta.
Não, irmão, é sério a coisa. É seríssimo. O irmão olha para você hoje e diz que não vai na igreja porque ele tem uma reunião de negócio, mas já é o segundo, terceiro mês consecutivo que Deus prosperou ele, agora ele não tem mais tempo para Deus. O evangelho para muita gente ficou secundário. Se eu não tiver uma festa de aniversário, se eu não tiver um jubileu de alguém, se eu não tiver uma festa na empresa, se eu não tiver uma reunião, se eu não tiver alguma coisa, hoje eu vou na igreja. Mas nós chegamos aqui e essas músicas não estão erradas. Essa nova música maravilhosa, essa música que estão cantando lá, perdendo tudo com amor e com alegria. Ah, irmãos, eu canto essa música orando, Senhor, qual dia que essa música vai ser verdade na minha vida? Me ajude a um dia essa música ser verdade na minha vida. Porque se a gente não cantar música verdadeira, porque a gente não é verdadeira, a gente não pode sequer ler a Bíblia. Se a Bíblia fosse uma música, você cantaria inteira? Nasce aqui uma pergunta: qual é a convicção que você tem um amor ao Senhor de uma forma fugaz? Que tipo de amor Deus aceita? Deus aceita só um tipo de amor. O que ele chamou de amor ágape. Amor ágape significa amor sacrificial. Deus só aceita um amor que pode ser que nunca aconteça, mas que você esteja disposto a dar a vida por amor a Jesus. Eu vou ser honesto, eu tenho uma menina de 9 anos. Esses dias eu me peguei pensando, se eu estivesse num país que o evangelho fosse perseguido, prender, matar crente, e um camarada na minha frente pôr uma arma na cabeça da minha filha e dizer, nega Jesus ou eu mato ela. Irmão, eu não consegui dar a resposta a Deus. Você entendeu o que eu falei? Mas olha que tipo de amor a Bíblia sugere. Os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram, queimava o nosso coração enquanto ele falava. É amor fervoroso, gente. Se tem uma coisa que Deus dá birra nele, é gente fria. Jeremias disse, tem um fogo cerrado no meu peito, que eu não consigo controlar. E toda vez que eu tento controlar o fogo, eu fico enfermo. É esse fogo. É o fogo do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, esse dia que você recebeu o Espírito Santo é chamado na Bíblia de primeiro amor. Sério, pastor? Claro, vou te explicar. A igreja de Éfeso, que Deus falou que eles perderam o primeiro amor, eles receberam o Espírito Santo em Atos 19, 50 anos antes de Apocalipse 2. O fogo que eles receberam foi o batismo com o Espírito Santo. Em Apocalipse 2, eles perderam o fogo do Espírito. O primeiro amor era o quê? Olha o que Jesus fala. Se vocês não se arrepender de desprezar o Espírito Santo, eu vou tirar o castiçal do meio de vocês. Sabe o que representa castiçal? Castiçal são 7 luzes, ou candelabro. Na Bíblia, o candelabro representa os 7 Espíritos de Deus e também o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala, vocês estão desprezando o Espírito Santo, eu vou tirar ele do meio de vocês. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Sabe a coisa mais poderosa que o batismo que o Espírito Santo confere no crente? Fogo, paixão por Jesus, vida no altar, santidade, fruto no Espírito. Eu quero ganhar. O cara que tem primeiro amor, ele quer ganhar alma, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele está com fogo do Espírito no coração. De quando em quando, nós temos que sondar nosso coração
para ver se o amor por Jesus, o fogo do Espírito gera amor por Jesus. O fogo do Espírito não está esfriando. E aí o que nós temos que fazer? Voltar e dar um up nesse fogo. Aí presta atenção. Sabendo disso, que amar a Deus não é um processo simples, o Espírito Santo nos derrama e nos batiza com esse amor. Você não vai amar a Deus sem comunhão com o Espírito Santo. Vou repetir. Você não vai amar a Deus sem comunhão com o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, no versículo 5. Romanos 5 e 5. Presta atenção nisso. Essa esperança não nos decepciona. Qual é a esperança? Porque o amor de Deus... não, gente, isso é muito poderoso. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Você percebeu que você só passou a amar a Deus depois que foi batizado com o Espírito Santo? Oh, meu Deus, isso é muito forte. Quando vem um crente e diz assim: estou meio desanimado e frio, sabe o que ele está dizendo? Não estou tendo comunhão com o Espírito Santo. O texto diz: o amor a Deus foi derramado em seu coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. No exato dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ali o meu coração aqueceu, acendeu de amor por Deus. Aí você está entendendo e está ouvindo aqui que é impossível caminhar com Jesus sem amizade com o Espírito Santo. É impossível ter comunhão com Deus se a comunhão com Deus é produzida por meio da comunhão com... Leu ali, ó. Eu só amo a Deus porque isso é derramado em meu coração por meio do... Presta atenção. Entenda, deixa esse texto aí que eu volto nele. Entenda uma coisa básica e simples aqui. Amanhã à noite eu vou pregar sobre batismo com o Espírito Santo. Então essa é a introdução da mensagem, batismo com o Espírito Santo. O ministério de Jesus é diferente do ministério do Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para os doentes. Ele morreu pelo mundo. O ministério de Jesus é para o mundo. O ministério do Espírito Santo não. Presta atenção. Jesus é a revelação de Deus para o não crente. Colossenses 2:9 sobre Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que tudo que é Deus está em Jesus. Colossenses 1:15. Ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. 1 de João 2:23 afirma: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, tudo que é divino tem que passar por Jesus. Esse ministério de Jesus é para o mundo perdido. João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, que o mostra. O segredo está em Jesus. Já afirmei e afirmo de novo, Efésios 1:10,
de fazer congregar nele, convergir, Efésios 1:10, convergir nele todas as coisas. Hebreus 1, versículo 1 diz: no passado Deus falou de várias maneiras através de seus servos, os profetas. Hoje fala através do seu Filho. Ou seja, o segredo da salvação do mundo está em Jesus. O Espírito Santo não, gente, olha só, presta atenção nisso. Isso é poderosíssimo. Em João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. Presta atenção. No verso 17, olha o que Jesus vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não pode receber, que o mundo, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está dentro de vós. Irmão, quando você vai para os textos do Espírito Santo, é assustador. Ele está dentro de mim, ele está falando comigo, ele está trocando as ideias, ele está dando uma revelação, ele está dando um sonho, ele está dando uma visão, ele não me abandona. Sabe o que esse texto está dizendo? O Espírito Santo é só do crente. O mundo não pode, o budista não pode, o judeu não pode, mas você pode. Glorifica e aplauda o Espírito Santo aí. Deixa eu te falar, tem 15 anos que eu prego isso, e todo dia eu comemoro da mesma maneira. O Espírito Santo ama, porque veja, vou te contar uma parábolazinha que eu inventei, uma novela escrita por mim. A Bíblia Sagrada é entendida de 3 maneiras, e constituída de 10 doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. As 10 doutrinas, evidente, não vou falar agora. O que é você entender a Bíblia literal, tipológica e simbolicamente? Há vezes que você vai ler um texto bíblico que se interpreta do jeito que lê. Às vezes você vai ler um livro que ali está cheio de símbolos. Então você tem que interpretar os símbolos. E há vezes que você vai ler o livro que ele está cheio de tipos. O que é tipo? Tem tipo e antetipo. Tipo, eu vou te dar uma rosa, e o tipo dessa rosa, ela tipifica o meu amor por você. Então a Bíblia tem essa linguagem. Por exemplo, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. A ideia bíblica é que quando você ler o Velho Testamento, você tem que olhar a sombra do Novo. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Hebreus 10, primeiro, o texto diz que todas as coisas na lei, Hebreus 10, primeiro, todas as coisas na lei são apenas sombra, vislumbre do Novo Testamento, mas não a realidade. Ou seja, tudo no Velho Testamento não é a realidade. A realidade é o Novo Testamento. É isso que você está lendo. Então olha para mim aqui. Vamos pegar uma história de tipo bíblico aqui. Na Bíblia Sagrada, na tipologia, o deserto tipifica a trajetória do crente. O Egito tipifica o mundo que escraviza o crente. Faraó, vocês lembram de Faraó, aquele corintiano? Esse tipifica o escravizador. Irmão, não feche o coração para mim não, eu brinco mesmo nessa questão, né? É tudo uma brincadeira, tá? Você não tem noção como eu apanho dos corintianos que eu tenho na igreja e meus irmãos. Isso aí. Quem me assiste aí já sabe que eu brinco muito. Quando eu estou no Rio, aí eu brinco com o Flamengo. Eu pego um para Cristo. Olha, vamos lá. Faraó é o tipo de Satanás, o Egito é o tipo de mundo, deserto é o tipo de trajetória, Canaã é o céu. Aí nessa ideia, presta atenção. Abraão na Bíblia é um tipo, na tipologia, da pessoa do Pai, de Deus.
Na tipologia, Isaac é o tipo de Cristo. Na tipologia, a Rebeca, então, é um tipo. Toda vez que você lê na Bíblia mulheres, pode correr lá que elas vão representar alguma fase da igreja. A mulher com o ciclo menstrual de 12 anos, sangrando, é um tipo da igreja. A mulher vestida de luz, a mulher vestida de púrpura, isso é, em Apocalipse 17, tem a falsa igreja e a verdadeira igreja. A vestida de luz, em primeiro lugar, ela gera Israel, em segundo lugar, ela gera a igreja. Então, por exemplo, você lê a mulher samaritana com 5 maridos. Você sabe por que tem esse texto na Bíblia? Porque os samaritanos eram hebreus, mas eles adoravam 5 deuses sidônios. 5. Quando o Senhor chama a mulher samaritana que tinha 5 maridos, é que a mensagem é muito maior que a samaritana. Deus, ela saiu pregando, era que ele queria restaurar os samaritanos desses 5 maridos. E aí diz assim, ó, nenhum desses maridos são seus maridos. Interessante, né? Aí, Rebeca é um tipo da igreja, Isaac de Cristo, Abraão de Deus. Está faltando um personagem, quem? O Espírito Santo. Quem é o tipo do Espírito Santo aqui? Eliezer. Abraão chegou em Eliezer e falou assim, Eliezer, vai na terra dos meus parentes e prepara uma esposa para se casar com o meu filho. Vai entender a missão do Espírito Santo, é agora, irmão. Eliezer caminhou o deserto e foi em Ur. Ur está localizado no Iraque. Foi a segunda cidade fundada por Nimrod. Se Abraão tivesse vivo hoje, ele seria um iraquiano. Eliezer foi a Ur. Olha que coisa poderosa. Ele começa a preparar Rebeca. O que ele dá de presente para Rebeca? Veste branca. O que ele dá de presente para Rebeca? Ouro. O que ele dá? Incenso. Mirra. Quando você vai em Apocalipse 19, você vê que a igreja chega no céu e recebe o quê? Quando você vai em Apocalipse 3, aconselho que de mim compre vestes brancas, compre ouro. Quem nos dá isso é o Espírito Santo. O nosso adorno para o casamento é o Espírito Santo que dá. O preparativo da noiva é o Espírito Santo que faz. Por isso que é Ele que está na terra. Aí Eliezer foi, passou um período de tempo muito longo, chegou uma hora que Rebeca virou para Eliezer e disse, eu quero ir embora. Embora para onde? Ela está em casa. Eu quero ir embora, conhecer meu noivo. Ô gente, como é que essa mulher apaixonou por um camarada que ela nunca viu? Não tinha Instagram não. Ela apaixonou por Isaac. Olha que louca. Ela foi para casar com um homem estranho e foi embora com outro mais estranho. Ela não conhecia nem Eliezer e nem Isaac. Quem fez e colocou no coração de Rebeca o amor por Isaac? Eliezer. Chegou um ponto que Rebeca diz, eu quero casar, eu quero ir casar, eu quero casar, eu quero conhecer meu noivo. O Espírito Santo está na terra, fazendo você desejar o céu, fazendo você desejar Jesus, fazendo você amar, fazendo você querer, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu quero estar com Ele. Por isso que hoje me assusta que nós somos uma geração de crente, que nós somos viciados em autopreservação. É tipo assim, ó, não me fale nada que eu tenho que perder alguma coisa. Um pastor pregou esse dia e falou mal da música, perdendo tudo por amor com alegria. Sabe por quê? Porque é uma das poucas músicas que eu já ouvi na minha vida que só Jesus sai ganhando. Aí a gente assusta, eu não ganho nada. Irmão, eu quero te dizer que o amor por Jesus em nosso coração é o que nos preserva da apostasia, é o que nos preserva de cair por causa dos escândalos, é o que nos preserva de decepcionarmos com Deus, e quem gera em nós isso é o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia.
Gênesis 1 e 2, havia trevas sobre o abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo gerou o mundo sobre as águas, gerou Jesus em Maria, ele descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele gerou Jesus, ele gera Jesus em nós. Ele é o Espírito da revelação, o Espírito da visitação, o Espírito da profecia, o Espírito das Escrituras. Ele nos visita, ele fala conosco. O Espírito Santo é Deus. Só você que ama o Espírito Santo, aplauda, aplauda, aplauda. Vem aqui os irmãos do louvor para parecer que está terminando. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ore em línguas por alguns minutos. A oração em língua é um respeito que você presta ao Espírito Santo. Quando você chega numa nação, numa casa de alguém, e aquela casa ou alguém não fala a sua língua, a ideia no mundo hoje é que você fale a língua daquela nação em respeito. Quando a Bíblia manda você falar em línguas, uma das coisas é: eu estou respeitando o Espírito Santo. Levanta a sua mão, fale em línguas, ore alto e ore forte. Irmãos, nós estamos na nascente de um poderoso avivamento. Um avivamento, o Espírito Santo vai visitar mais uma vez a sua igreja. O Espírito Santo vai visitar mais uma vez o seu povo. Ore em línguas. Sabe, olha para mim aqui. Você sabia que dá para ver o Espírito Santo? Irmão, o dia que eu descobri que dava para ver o Espírito Santo, eu surtei dentro do avião. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi visto por 2 vezes. A primeira vez ele foi visto como uma pomba. A segunda vez diz que viram-no como línguas repartidas de fogo. Olha a palavra, viram. Quem viu? Homens. Eu estou vendo o Espírito Santo aqui sobre algumas cabeças. Vamos lá. Faça alguma coisa aí. O meu corpo está queimando todo. Eu acho que o seu também. Ore em línguas o mais alto que você puder agora por 3 minutos.